The mighty fortress is our guide. Oi, Olá, Simone, tudo tudo bem? bem? Tudo Que jóia? prazer receber você. Prazer é todo meu. Que honra. Como é que estão as coisas aí? Tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Tudo certinho. Gente, nós estamos numa transmissão internacional, É, direto da Flórida, né? é verdade. Por enquanto. Até quinta? Quinta você já está de Até volta? quinta. Quinta eu tô de volta. Se Deus Ah, quiser, se Deus permitir. tudo certo com as passagens? Tudo certo. Por enquanto, esperando se não cancela, assim. Ninguém se Não, vai mexe. estar tudo certo se Deus quiser. A gente está orando aí para que dê tudo Se Deus certo. quiser. Obrigada. Bom, receber Simone Quaresma aqui é como se a gente estivesse jogando futebol, recebesse Ronaldinho Gaúcho, Neymar. Olha, Porque o nível é altíssimo, pessoal. O nível é imagina, altíssimo. E imagina. agradeço assim a sua disponibilidade em atender a gente. O assunto é muito bacana, o assunto é muito pertinente, é muito relevante, né, para nossas famílias, né, que precisam educar os nossos filhos, educar ter a família à luz da Bíblia, né, criar a Sim. família, ter uma família saudável à luz daquilo que as Sagradas Escrituras coloca para nós como diretrizes. Isso é muito importante. Agradeço muito a senhora por essa força e, bem, vai ser muito legal para todo mundo que vai estar aí nos assistindo. Bom, então vamos ao que interessa, né? Vamos lá. Simone, esse movimento da arte, isso não somente ligado à arte, mas a todos os movimentos, as ideologias no geral, né? Muitas pessoas tendem a entender que esses movimentos são neutros, né? Alguns até falam assim, não, olha só, você não pode colocar a religião no meio do debate, porque quando você coloca a religião, você está querendo polemizar, ou você está impugnando o debate, digamos assim, você está trazendo aquilo que era para ser de foro íntimo para aquilo que é público, né? A questão é, quando a gente fala de arte, e aí poderia ser por diversas outras coisas, Sim. existe neutralidade, Simone? Rapaz, não existe neutralidade em nada, né? Neutralidade é uma coisa que não existe, né? E se você vai falar de arte, de política, imagina, isso hoje o negócio tá pegando fogo esse assunto, né? Se você vai falar de Exatamente. saúde pública, se você vai falar de trabalho, qualquer assunto que você vai falar, você tem um background, né? Você tem um pano de fundo, você tem um fundamento, né? Ninguém tem opiniões baseadas em nada, né? Você é sempre influenciado por alguma coisa, né? E na nossa visão cristã reformada, né, nós somos influenciados pela escritura. Né? Então, o nosso modo de ver a arte, o nosso modo de contemplar as coisas, o nosso modo de discutir política, o nosso modo de falar de educação de filhos, de culto, qualquer assunto tem que perspassar a escritura, a palavra de Deus, né? Então, esse assunto de que se religião então vai entrar no meio, não dá para conversar, realmente. Então não dá para conversar, né? Porque a nossa religião, a religião revelada, né? A religião cristã, ela é um óculos, né? Ela é a cosmovisão através da qual nós interpretamos tudo que existe, tudo, das menores às maiores coisas, das coisas mais simples às coisas mais graves, né? Todas elas precisam ser analisadas, inclusive a arte, pelo Sim, viés da palavra de Deus. Então não claro. existe neutralidade, isso é balela, isso é conversa. E é interessante porque essa questão de neutralidade, né, de cosmovisão, por exemplo, é uma coisa que é inerente ao ser humano, né? Independente se ele é cristão ou se ele é um ateu. Toda pessoa possui uma cosmovisão e uma forma de enxergar o mundo, né? Independente Exatamente. da fé que ela professa. E é impressionante como é que sempre uma coisa vai estar atrelada à outra, né? É por isso que a gente tende a caminhar junto, né? Com aquelas pessoas que pensam da mesma forma. Porque se você tem um determinado viés político, tudo que você pensa, vamos supor, se você é esquerdista, por exemplo, tudo que você pensa cumpre um checklistzinho ali, né? Não é mais ou menos, não é meio, é o checklist inteiro, né? Então, isso é muito interessante, né? Como é que a nossa ideologia, a maneira como a gente enxerga as coisas, ela vai... Tá vendo? Não existe neutralidade, né? Todo mundo vai Direcionando, caminhando para as mesmas influenciando. ideias, para o mesmo ponto.
Sim, isso é incrível, né? Isso é incrível. Quando você fala nisso, por exemplo, a gente vê que nas nossas escolas, e a nossa pedagogia, a senhora sabe muito bem isso, a senhora é educadora, é totalmente influenciada por aquilo que a gente chama de pedagogia do oprimido, do Paulo Freire, ligada a Jean Piaget, enfim, né? E muitas pessoas tendem a entender que quando uma criança, por exemplo, quando está desempenhando alguma atividade, ou seja, de pintura, ou seja, de desenho na escola, né, para poder desenvolver alguma ideia cognitiva, elas não podem ser corrigidas no processo, essa função. Fala assim, não, você tem que deixar a criança se descobrir e você não pode ficar tentando corrigi-la. Ela tem que descobrir pelo seu próprio caminho, né? O que eles chamam de facilitadores. Os professores são apenas facilitadores. A gente pode corrigir a criança nesse processo? A gente deve, né? Se você for trazer esse negócio de facilitador, a gente está trazendo isso, inclusive, para dentro da igreja hoje, né? Ninguém mais quer sentar diante de um pastor para pregar durante 1 hora. Você quer interação, né? Essa ideia de que o aluno ele sabe tanto quanto o professor, eles vão fazer uma troca. Isso não é verdade. Isso não é verdade em área nenhuma, né? Em área nenhuma. E nas artes, é a mesma coisa, né? Eu lembro muito, quando você falou sobre isso, eu lembrei imediatamente do meu filho mais velho, o Lucas, quando ele tinha uns, sei lá, 8 anos de idade. A professora de artes me chamou na escola muito preocupada, porque ele tinha uma visão muito limitada. Aí eu falei, é mesmo? Por quê? E ela disse, porque na semana passada nós mostramos uma cartolina amarela. E aí nós perguntamos para os alunos, o que é essa cartolina amarela para você? Um disse que era um pássaro, o outro disse que era, sei lá, um foguete indo em direção ao espaço. E o Lucas me disse que era uma cartolina amarela. Eu fiquei muito preocupada com ele. Eu achei aquilo máximo. Eu fiquei olhando para ela e falei, sim, querida, é uma cartolina amarela. Né? Então, Ele é adepto do método histórico crítico. Essas divagações assim. Tem que inventar, né? Tem que inventar, né? Então, se você parte desse princípio, qualquer coisa que ele inventar e disser que é, então é. Então, se você disser que 30 rolinhos de papel higiênico empilhado um em cima do outro é arte, quem sou eu para dizer que não é, né? Então, a gente enlouqueceu, eu acho. Tem muita ideia, assim, a criança está fazendo algum desenho, aquele desenho, sei lá, ou ela não está respeitando as formas do desenho, Sim, ou sim. respeitando a pintura da maneira como é adequada. E alguns professores se sentem como se fosse um pouco amedrontados. Castradores, né? Amedrontados de corrigir, Aham. porque falam, eu acho que eu não posso corrigir a criança, porque vai gerar um trauma, porque hoje em dia tem Sim, esse até trauma. na leitura. A criança está fazendo uma leitura e ela não está lendo corretamente, você também não pode mais, você não pode corrigir a criança, porque ela tá lendo. A criança está falando, né? Então ela falou errado, ela conjugou o verbo errado. Também você não pode, porque ele é um falante, né? Então, Lula dizia isso, né? Ele é um falante, então não pode ser corrigido, não é? Enfim, aí a partir daí é o caos, né? Isso aí é o caos. Agora uma pergunta mais específica, voltada para a indústria cinematográfica, né, cinema. O que a gente vê nessa indústria, o que a gente consome normalmente, é justamente essa ideia, enfim, de contravalores, né? Principalmente contravalores judaico-cristãos. A gente vê o vilão que era para ser vilão aí se torna mocinho, ou então alguma concepção trocada. Os malfeitores, na verdade, são aqueles que têm que ter sucesso nos filmes, né? E a gente vê inversões de valores aos montes. Isso afeta a família como um todo? Isso afeta. Agora, você vê como isso é uma loucura, né? Você não pode dizer para a criança que aquilo é uma cartolina amarela. Ela tem que inventar o que é. E, por outro lado, você é obrigado por uma indústria a engolir a agenda deles, né? E a agenda deles é liberdade sexual, a agenda deles como você falou, inversão de valores. Isso aí a criança é obrigada.
ela é obrigada a ver. Você como pai, se você ousar como pai dizer, não, esse desenho meus filhos não vão assistir, é uma loucura, né? As pessoas ficam chocadas, porque as crianças elas precisam ser expostas a todo tipo de coisa. Você não pode criar seu filho numa bolha, né? Eu ouvi isso uma vez eu não sei se você lembra quando foi lançado Tropa de Elite há muitos anos atrás, que é um filme que tem adultos que não veem, e eu ouvi duas mães conversando, dizendo que elas deixavam os filhos de 6 anos assistir, porque eles não podiam ser criados dentro de uma bolha, eles precisavam entender o mundo que eles viviam. Então, é uma inversão completa, né? E quando você vê dentro dos desenhos, né, dentro daquele material que é voltado para a criança, quando você vê que é proposital isso, porque são coisas seguidas, uma vez após outra, após outra, após outra, você fala, ou eu sou uma idiota, né? Ou realmente eles estão fazendo isso de propósito, né? Eles querem mesmo mudar os valores, né? Então a família não é mais a família tradicional, a princesa não é mais princesa, né? A princesa precisa ser uma heroína, papai e mamãe não são mais papai e mamãe, o príncipe com quem a princesa vai se casar é um bandido, né? Ele, como naquele desenho Enrolados, né? Ele é um cafajeste. Mas ele é engraçado, mas ele é bonitão, né? Então tá tudo bem. Ou como nos desenhos em que a bruxa má é aquela que é chamada de mãe. Então, tudo isso a gente não pode achar que é sem querer, que é ao acaso. E a gente também não pode achar que isso não ajuda na formação da cosmovisão dos nossos filhos, porque ajuda, né? A formação de uma criança ela é dada por vários meios diferentes, né? Mas as coisas que ela vê, que ela ouve, e quanto menor, mais impactada ela é por aquilo que ela vê, né? E a gente não pode negligenciar essa área da vida dos nossos filhos, né? A gente não pode esquecer que os olhos são a janela para a alma, né? São a janela da alma. Aquilo que entra pelos olhos, aquilo está entrando no coração dos nossos filhos. E muito provavelmente, se visto várias vezes, aquilo vai se tornar uma verdade para eles, né? Então a gente realmente precisa ter cuidado com o que eles estão sendo alimentados e com que tipo de verdades, né? Eu sei que muitos pais dizem que em determinada idade você já pode sentar com seu filho, assistir um desenho e ir pontuando, né? Olha, isso não é bom. Eu sei que existe essa idade, e realmente existe. E eu não sei que idade é essa, não vou dizer que idade é essa. Cada um sabe dos seus filhos. Mas a gente precisa lembrar que quanto menores eles são, mais dificuldade eles têm de ter esse discernimento, né? Então, aquilo que eles vão receber como verdade, né? Então, o que eu vou dar para o meu filho logo na primeira infância, só coisas boas. Eu não vou ensinar o errado para ele, para dizer para ele, olha, tá vendo? Isso é errado, não faça assim, esse é o certo. Não, eu vou dar só o certo, né? Então, eu acho que esse... E tem uma história que as pessoas normalmente... uma desculpa que as pessoas arrumam é no seguinte fato. Eles falam, não, isso aqui, na verdade, não é uma verdade. É uma ilusão, é só um desenho, é só um cinema. Mas ele não necessariamente, meu filho vai traduzir aquilo para a realidade ou para a vida como um todo. Isso também é uma falácia, né? É uma falácia. É uma falácia. Por que você acha que uma criança, depois de ver Monstros S.A., vai dormir com medo de ter um monstro no armário? Né? A criança pequena, ela acha que aquilo é verdade mesmo, né? Acha que existe dragão, menino que se joga da janela achando que ele é super-homem, que ele pode voar, né? A criança pequena, ela trata essas coisas como verdade mesmo, né? Então, por isso a gente tem que ter muito cuidado. E a gente não pode esquecer que uma coisa falada muitas vezes, ela acaba se tornando uma verdade no coração deles, né? E aí eles não entendem nada. Por que papai e mamãe deixam? É lógico que eles não pensam assim, tá, gente? Por que papai e mamãe permitem que eu veja esse desenho, mas depois, na hora do culto doméstico, por exemplo, eles falam outra coisa que é completamente divergente, né? Em quem que eu devo acreditar? Né? Então, é mais ou menos isso que acontece com a cabeça deles. Às vezes com a nossa também. Até a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente ouve, que a gente vê, que a gente assiste também. Né? Um cuidado que todo cristão deve tomar. Porque essas coisas vão formando a nossa mente, né? Vai influenciando a nossa maneira de enxergar. A gente passa a achar coisas que antes eram
aberrações a gente passa a achar normal se a gente vir muitas vezes. Você imagina isso na cabeça de uma criança, né? Se pra gente, né, a mentira aparecendo tantas e tantas e tantas vezes já se torna algo aceitável, você imagina na cabeça de uma criança que ainda não está com seus conceitos firmados, que está em formação ainda, né? Isso é muito evidente na nossa realidade, né? Porque quando a gente vê, por exemplo, novelas, a gente vê cenas, por exemplo, de beijo gay, ou de qualquer outra coisa de sexo explícito, até com voltado a homossexualismo, coisa que era um absurdo até 10 anos atrás, ou 5 anos Sim. atrás, hoje já é normal e visto Sim. como boa coisa. Ou seja, para você ter uma boa arte, um bom cinema, um bom filme, uma boa novela, você tem que ter aqueles elementos Exatamente. E como que esses elementos foram sendo colocados para nós? Não foi de uma vez. Não né? foi de uma vez. Foi gradativamente durante anos, durante muitos anos, para finalmente nós aceitarmos totalmente, né? Então isso é uma lição para nós em relação aos nossos filhos, né? Porque se eles vão sendo criados achando que o feminismo é bom, achando que a mulher é forte, achando que o homem é como no desenho da Peppa Pig, né? O papai bobinho, né? Quer dizer, umas bobagens, umas besteiras que são repetidas todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, e isso vai formando os conceitos deles, né? Exatamente, né? Como você falou, isso é um perigo não somente para os menores, para as crianças, mas para a família como um todo, né? Isso é muito família pertinente. Como um todo. A maneira como a gente gasta o nosso tempo, como a gente se diverte, fala muito sobre nós, né? Fala muito sobre aquilo que nós cremos, sobre aquilo que é importante para nós, né? A maneira como a gente gasta o nosso tempo fala muito sobre nós. É sempre bom a gente avaliar. Isso que você fala também me lembra muito de jogos também, por exemplo, de games, né? Games violentos, sanguinários, enfim, que tem totalmente essa ideia pervertida por detrás, mas é difícil para uma criança tentar dissociar, até com um adulto, como você bem disse, dissociar uma coisa que não é real daquilo que é real. É praticamente impossível. Deixa eu lhe contar uma coisa. Eu acho muito perigoso a gente se colocar como juiz da casa dos outros, da família dos outros, né? Eu acho que Deus deu esferas de ação e de governo e de autoridade, né? Que uma não pode interferir na outra, né? E quando você fala de família, de pai, de família, de mãe, a gente reconhece a autoridade que cada um deles tem de arbitrar sobre muitas coisas que não são necessariamente pecado, né? A gente está falando de pecado, né? Mas coisas que estão ali dentro da nossa esfera de ação. Então, eu não gosto quando a gente fala meus filhos não assistem desenho nenhum, seus filhos também não podem assistir desenho nenhum. Tá? Isso aí, se eu tenho para mim, na minha família, isso é um problema meu e eu não posso julgar você. Eu estou explicando isso porque eu vou contar um fato e eu não quero que ninguém diga que eu estou dizendo que isso é o certo a se fazer. Tá? Isso é normativo, né? Você tá que é normativo. Não é. Eu só quero chamar a atenção para um fato. Não sei se você conhece, deve conhecer o pastor Joe Bick, né? Um grande pregador do evangelho, um homem, um escritor maravilhoso, diretor de seminário. O cara é um homem piedosíssimo. Sabe tudo sobre puritanismo, né? Tudo, um dos maiores estudiosos, se não, eu acho que é o maior estudioso sobre a vida dos puritanos, vivo, né, hoje. E um amigo meu me contou que uma vez estava com ele em um grupo de rapazes na piscina, conversando, e eles citando alguma coisa de algum desenho, e alguém falou, sim, isso é de Aladim. E aí ele perguntou, quem? E aí ele disse, Aladim, o filme, o desenho. Aí ele disse, não conheço. Nunca ouvi falar. Ele não sabia. E aí ficou todo mundo espantado. Como assim, você não conhece Aladim? E aí depois ele foi... de que planeta você é? E aí depois ele foi explicar que na casa dele, eles liam. Eles liam. A mãe deles e o pai eles liam os puritanos desde cedo, né? Note, vou repetir o que eu disse. Eu não estou dizendo que os nossos filhos não podem ver televisão. Não é isso que eu estou dizendo. Meus filhos não podem ver desenho. Não é isso que eu estou dizendo.
Eu só estou dizendo que um homem como esse não sentiu falta nenhuma, né? E aí a gente vê um homem dessa envergadura hoje e a gente deve se perguntar o que é que esteve na formação dele, né? E a gente deve trazer isso para a gente. Então, o quanto nós damos para o nosso filho de conhecimento do Evangelho, de conhecimento de grandes autores, de conhecimento de literatura, de boa literatura, né? O quanto a gente tem investido nisso e o quanto é mais fácil a gente largar as crianças no celular, no videogame, na televisão, ou, sei lá, fazendo qualquer atividade que a gente não consiga supervisionar exatamente tudo que eles estão vendo. É claro que quanto mais velhos eles vão ficando, eles mesmos vão se tornando responsáveis por aquilo, né? Por aquilo que eles estão vendo. E aos poucos a gente vai saindo desse quadro, né? Quando eles vão ficando adolescentes, jovens, adultos, né? Mas na primeira infância, o quanto nós temos dado para eles é uma pergunta que a gente precisa sempre se fazer. Perfeito, pois fantástico. Tem uma coisa também interessante que as crianças normalmente quando estão no período escolar, né, elas são submetidas a certas atividades artísticas, visitas a museu, orquestras, enfim, eu já até toquei para várias crianças de escola em projetos, enfim, isso é comum às escolas. Sim. Como que os pais podem regular essas atividades? É bem famoso o museu, a visita da criança ao museu. Eu esqueci o nome do museu, é Quiz, não lembro, Queen. Enfim, que tinha aquele homem nu que a criança precisava tocar no homem, né, para que aquela obra de arte fosse válida. Enfim, obra de arte, né, entre parênteses, entre aspas, perdão. A questão é, como os pais podem regular isso? É lícito regular ou não? Se é coisa da escola, não interfere? Como é que é visto isso? Cara, pai e mãe tem que regular o grão de comida que o filho come. Pai e mãe tem que regular tudo na vida do filho, né? E quando você fala daquilo que está entrando na mente deles, muito mais. Olha, eu vou te falar que eu sei que hoje a coisa está muito pior, né? Meus filhos são adultos, meu filho mais velho vai fazer 30 anos já. Então eu tô um pouco distante do que está se fazendo com as crianças hoje na escola. Eu conheço de ouvir, porque eu não exerço mais a minha profissão e meus filhos não estão mais na escola. Uhum. Mas eu sei que a coisa piorou muito. Mas na época que ele era menino, com 8, 9 anos, nós já precisávamos, olha quantos anos tem isso, nós já precisávamos pegar, por exemplo, os livros paradidáticos deles e os livros didáticos e ler antes deles. E eu lembro de pelo menos uma vez ter que ir à escola e dizer, olha, eu não gostei desse livro. Esse livro tem uma das histórias aqui, que é uma história que eu não acho que seja condizente com a idade do meu filho. Era uma baixaria. E ele vai fazer a prova. E se cair esse tema, vai ter briga. Porque ele não leu, eu não li para ele e eu não quero que esse capítulo caia na prova. Porque senão vai ter briga. E aí, eu não sei o que eles fizeram depois disso. Eu sei que não caiu. Aquele capítulo específico não caiu na prova. Não sei se foi coincidência, não sei o que houve. E nem tinha internet pra gente ir lá brigar, levantar uma hashtag, né? Nem tinha essa possibilidade. Mas a gente precisa estar por dentro, né? A gente precisa estar por dentro. E nós, pais, crentes, muito mais, porque a gente está lutando por uma fé, a gente está defendendo uma fé. Não é só os nossos valores. Não, isso é importante também, né? Se você é um pai ou uma mãe que não é cristão, você também tem esse direito, né? Mas muito mais nós que somos tementes a Deus, nós temos uma bandeira de fé para levantar. Né? E a gente não pode permitir de jeito nenhum que a escola exerça, nem a escola nem ninguém, exerça um papel que é do pai e da mãe, que é a educação, que é o que o meu filho aprende sobre vida. Na escola está aí para ensinar português, matemática, geografia e olhe, né? Olhe lá, né? Valores, quem vai ensinar sou eu. Então, a hora de falar sobre educação sexual, a hora de falar sobre namoro, sou eu que falo. Né? Não é a escola que vai determinar quando,
nem o que dizer. Né? É por isso que eu entendo como é que está o movimento homeschooling hoje. Né? E a procura por escolas cristãs, a procura por escolas, tem várias, né, pelo Brasil já, graças a Deus, a luta por escolas clássicas, né, por educação clássica, por isso aí, né? Porque eles se acham no direito de fazer alguma coisa que eles não podem fazer. Isso é perfeito, isso é pura verdade, né? Tem uma, às vezes os pais querendo blindar os filhos também, né? Eles procuram inserir uma cultura chamada cultura gospel infantil. Não sei se você me compreende. Uhum. Que é muito ligada, enfim, é isso que os cristãos da atualidade consomem para crianças. Então, se as crianças precisam ouvir boa cultura, boa música, e taca, não sei o nome das músicas, mas aquelas músicas infantis do meio gospel, né? Do meio gospel eu falo aquelas que estão na mídia, né? Sim. Isso é uma forma adequada de blindagem? O que você acha disso? Rapaz, a gente está numa época muito difícil, né? A gente está numa época em que o empobrecimento cultural é gigante. Não é só no Brasil, não. Isso é verdade no mundo, né? Mas no Brasil, especialmente, eu vou falar do meu país, não vou falar do país dos outros, vou falar do meu país, né? Da realidade que eu conheço, né? De um empobrecimento cultural assustador. Assustador. Né? De você pegar qualquer frase solta, sem nexo, repetir 15 vezes, botar um ritmo chiclete e aquilo vira sucesso e quem fez vira milionário. Né? Isso em todas as áreas, não é só livro, por exemplo, você pegar livros, o diário de uma menina qualquer, o diário de um banana, livros imbecis. Livros com títulos pornográficos ou títulos de palavras de baixo calão. Vende. Então, a nossa cultura é uma cultura empobrecida, né? Nós não temos mais músicas com grandes acordes, com grandes arranjos, né? Eu lembro muito dos meus filhos pequenos ouvindo Djavan, por exemplo, comigo e com o Areb, e toda hora eles perguntavam: mãe, que palavra é essa? Mãe, o que isso significa? Porque é uma linguagem mais rebuscada, né? E aí era a oportunidade de ir lá pegar o dicionário e ler com eles o dicionário, ler o que aquela palavra significava. Hoje você não vê mais isso, né? Então ficou uma coisa muito rasa, muito. É triste, realmente triste. É triste de ver. E infelizmente isso também adentrou a igreja, né? Então essa pobreza também atingiu os crentes, e aí é um pouquinho pior, né? Porque quando você vai falar do evangelho, você está falando de grandes e eternas verdades, né? Então, quando você pega grandes e eternas verdades e as transforma em água com açúcar, num ritmozinho bobo, com palavras bestas, mesmo para criança, você está, além de correndo um grave risco de quebrar o terceiro mandamento, né? De tomar o nome do Senhor Deus em vão, porque tomar o nome do Senhor Deus em vão não é só dizer, ai meu Deus do céu, não é só isso, né? É quando você usa de forma indevida coisas que são honrosas, que são referentes ao nome de Deus. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter. Né? Quando a gente usa o nome de Deus para fazer brincadeira, para fazer piada, faz piada com versículo bíblico, faz músicas jocosas, né? Então, eu acho que eu não estou muito por dentro do que está rolando para criança hoje, não. Realmente não estou, porque eu não tenho mais filhos pequenos e me poupo de certas coisas, né? Mas eu sei que é como uma enxurrada de bobagem, de diálogos pobres, de diálogos que não representam aquilo que a palavra de Deus fala. Quer dizer, a gente está roubando da criança a riqueza da literatura bíblica, que é rica, é profunda. Eu sempre falo com as meninas, querem que seus filhos sejam bons leitores? Você não precisa de muita coisa. No culto doméstico, manda seu filho ler 3 versículos todo dia. Porque é uma linguagem bonita, é um português bonito, são palavras com significado, são ideias muito bem estruturadas, né? Não são ideias rasas, são ideias bem profundas. formuladas, né? São bem formuladas. São bem formuladas, né? Então, o Evangelho e a Bíblia, as verdades sobre Deus,
são de uma magnitude muito grande para a gente transformar em bobaginhas, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente oferece. Às vezes é melhor você deixar o seu filho ver um desenho do mundo, um bom desenho, Um bom né? desenho Um bom desenho. que glorifica muito mais a Deus do que esses Isso, besteróis gospels. isso é uma coisa que a gente tem que falar, gente. Isso aconteceu lá na Reforma Protestante, lá no século XVI. Né? Os reformadores falaram que a gente precisa resgatar a arte, né? Que a arte glorifica a Deus. Então, não existe essa dicotomia, né? Entre coisas seculares, coisas profanas. A gente falou sobre isso ontem aqui na minha página, o pessoal que não viu, sobre a influência da Reforma Protestante na arte. Dá um pulinho lá no YouTube que tá lá. É isso aí. Só para falar. Legal. Porque às vezes a gente acha que um bom musical, por exemplo, não glorifica Deus, não está falando de Deus. Né? Eu tive a oportunidade, eu ganhei o presente, né, de Deus de assistir ano passado o Fantasma da Ópera, na Broadway. Fantástico. Eu fiquei chocada. Tem nada de Deus. Não fala do Evangelho, não prega o Evangelho, mas toda a verdade é verdade de Deus. Então, ali estava sendo contada uma história com pessoas usando a sua voz, usando o seu corpo. Nada imoral, nada indecente, mas aquilo ali era arte pura. Uhum. E olha, eu chorei em alguns momentos de ver a variedade da criação de Deus. Como é que Deus criou pessoas com talento que eu não tenho, que é de cantar ou de me expressar daquela forma, ou de tocar um instrumento tão bem tocado, né? Como isso glorifica a Deus, né? E a gente precisa deixar de achar que são coisas opostas entre si, quando na verdade não são, né? São coisas que glorificam a Deus quando são bem feitas, né? Uma arte bem feita é uma arte que glorifica ao Deus que criou a arte, criou o homem, né? Com habilidades. Na verdade, tudo que a senhora falou na verdade, é uma inadequação, né? Não combina, não casa a mensagem do Evangelho com essa pobreza artística que é oferecida para poder transmitir essa verdade, né? É uma inadequação total, né? Não combina, não rola isso. Então, É só você pegar, sabe o que você pode pegar? Hinos, por exemplo. Sim. E cânticos atuais. Né? Quer ver um trem que me deixa irritada? É quando você está numa igreja, que se está no momento de cantar um louvor, e aí começa a se cantar e você fica assim, gente, para quem que está cantando? Porque se você botar o nome José, do teu namorado, é a mesma coisa. Ai, te amo. Ai, és lindo, lindo, te amo. Meu coração... Né? Tem até te quero, tudo isso. Você não sabe, você pode estar falando pro teu filho, pro teu namorado, para Deus, uma pobreza. Aí você vai pega um hino antigo. Tem muita música boa hoje também, tá? Não vou ser injusta, não. Muita música boa. Mas você pega um hino antigo, por exemplo. Vou te falar um hino do... Tu és presbiteriano também, né? Então, vou falar lá do nosso Inário Novo Cântico. Você pega aquele hino Ó Fronte Ensanguentada. Ó fronte ensanguentada de tanto opróbrio e dor, e vai contando tão gloriosa antes a face de Cristo, tão bela, tão viril, tão abatido agora de dor e escárnio vil, algo assim. Uma riqueza teológica, uma riqueza musical, né? Que é uma coisa que a gente precisa resgatar. E hoje a gente tem deixa eu ser justa aqui, nós temos bons músicos no nosso país hoje fazendo esse trabalho, né? A gente tem o Estênio Marços, a gente tem o Diego Venâncio, né? Que estão pegando músicas. O pastor Jonas Madureira tem feito isso, tem pego músicas antigas. E o Diego Venâncio tem um trabalho com o Estênio Marços sobre música infantil também, né? Ele tem um disco também sensacional, música de catecismo. Vai estar aqui amanhã. Quem? O Diego? Diego Venâncio. Que legal, querido Diego Venâncio. Né? Eles têm feito um trabalho sensacional, que é justamente isso. Aí, voltando a falar de criança, é justamente isso, é não tomar as crianças por bobocas.
por bobinhas. É dar a elas algo. Sábado, eu fiz uma live com o Reverendo Alfredo sobre culto infantil. Você assistiu? Muito bom, né? Foi muito bom, muito bom. E ele estava explicando exatamente isso. Como é que nós deixamos de dar para as crianças alimento sólido para que elas cresçam e a gente fica ali no leitinho, na bolachinha, né? Porque a gente acha que eles não vão alcançar, né? Então, na música, a mesma coisa. Na poesia, dá para o teu filho, dá mais para o teu filho, dá coisa difícil para o teu filho. Não subestime. Não subestime de jeito nenhum. Eu lembro que o Alfredo falou, né? O breve catecismo foi feito para criança. Hoje, nós sabemos a primeira pergunta do breve catecismo e olhe. Eu recebo mensagens de mães falando: uai, eu pensei que você era crente, você é católica? Você fala tanto de catecismo? Não, gente. Então, assim, difícil, né? Não sei se eu consigo continuar depois dessa. Pois é, tem que ouvir isso. Então, assim, a gente precisa dar substância para. E a gente tem material em português. Olha, no tempo que eu tive filho, eu não tinha. Não tinha. 25, 30 anos atrás no Brasil, não tinha boa literatura. Não tinha. Hoje vocês têm. Tem boa música, tem boa literatura, né? E deixa eu falar só mais uma coisinha. Você falou aí sobre a mensagem do Evangelho ser tão alta, né? Tão maravilhosa. Eu lembrei logo daquela passagem que Paulo fala a Tito, né? Que quando ele for ensinar, tem que demonstrar gravidade, né? Exatamente. E as crianças não precisam fugir disso. Não precisam. Não precisam fugir disso. Né? A gente precisa fazer da mesma forma para com as crianças. A gente está falando de um Deus grandioso demais, santo demais, poderoso demais, né? E aí eu me lembro que uma vez eu estive numa igreja que estava fazendo uma programação, eu acho, de Dia das Crianças, num sábado. E quem foi contratado para contar a história do dia foi um palhaço. Beleza, até aí, né? Vamos levar um palhaço para, sei lá, dar lição de moral, sei lá, contar história legal, beleza. Agora, não mistura as estações, minha gente. O palhaço começou a falar de pecado. Aí ele falava de pecado e dava uma cambalhota. E aí ele falava de Jesus, ei, vamos bater palma para Jesus, muito bem. E todo mundo kkkk. E eu fiquei assim, meu pai, onde é que nós estamos? A gente está falando da coisa mais séria do mundo. A gente está falando do destino das almas dos nossos filhos em meio a gargalhadas. Pensa que é uma coisa que não combina? Não combina. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diria o filósofo. Né? São coisas diferentes e que a gente precisa colocar cada uma delas na sua categoria. Né? Então, mães, olha só, tirem seus filhos da frente da televisão, desses discos e DVDs gospel, bota uma boa literatura na mão deles. Eu lembro que o reverendo Alfredo até falou, né? As crianças já estão pegando o celular, entrando em programas, aplicativos, faz isso, faz aquilo outro, pega videogame, zero videogame. Aí na hora de ensinar o evangelho, não, ele não entende. Tem que botar uma linguagemzinha que seja adequada para ele. Ele não entende. Não tem isso olha, aí. Eu vou te falar, olha, é assustador como a gente idiotiza os nossos filhos só pro evangelho. Só pro evangelho. Pro resto, eles estão estudando algarismo romano. Menino, pensa no trem que é difícil, algarismo romano. Ele está estudando algarismo romano, mas na igreja ele canta Eu Sou uma Florzinha de Jesus. Ele não pode cantar nada mais do que isso, que ele não entende, porque ele é criança, né? Ele vai para a escola dominical, ao invés da gente ensinar, a gente conta 2 minutos de historinha e coloca eles para brincar de massinha, para fazer um joguinho qualquer, né? Então a gente realmente precisa aproveitar. Agora é a hora de ensinar. Agora é a hora de puxar, né? Tudo quanto é versículo bíblico que você ensinar para ele, ele vai decorar. Ele vai decorar. A mente da criança está ali fresquinha, né? Eu decoro um negócio ontem, hoje eu já não lembro mais. Até estava conversando com a minha esposa esses dias que a gente tem algumas passagens decoradas que a gente aprendeu na igreja. Eu citei para ela aqui Efésios 6 inteiro, que eu decorei quando era criança, eu tinha 10 anos. E hoje eu estava fazendo uma prova aqui de memorização, eu tive que decorar 11 versículos, eu estava... Ai, meu Deus do céu!
É isso. Pelo Aquilo que a amor gente de aprende Deus. lá atrás fica, né? Então a Fica, gente né? precisa aproveitar isso. Precisa aproveitar. Só entrou num ponto aí também, assim, muito interessante, que foi com relação ao palhaço e tal. Mas isso é comum nas nossas igrejas, utilizar-se de alguns subterfúgios, algumas estratégias para poder comunicar o evangelho a crianças, né? Tem gente que usa fantoches, outras pessoas usam teatro, ou usa arte, pintura, enfim. Isso é válido? Até onde isso é válido? Como é que a gente consegue ver isso? Olha, eu acho que a gente precisa. Vamos lá, primeiro ponto, nós estamos falando de culto, ok? Sim. Culto é culto. Culto é Não, pregação do evangelho, não inventa pensa na moda. escola bíblica ainda vou entrar no culto. Pronto. Não, vamos falar da escola bíblica. Deixa eu dizer, o culto é outra história, né? Mas vamos falar de escola bíblica ou de EBF. Eu acho que é válido, sim. Eu só acho o seguinte: a gente não pode fazer disso o ponto alto. Muitas vezes essa parte lúdica ou visual se torna a coisa principal. Não é. A coisa principal é a mensagem do evangelho. Então, se você está numa igreja, por exemplo, pobre, uma igreja que você não tem dinheiro para comprar recursos, não tem problema nenhum. Aliás, criança trabalha muito bem com a imaginação. Aliás, a criança não precisa ser. Não estou dizendo que é errado, não. Não acho que seja errado você usar um fantoche, ou você usar na escola bíblica, ou em casa, no culto doméstico, você explicar uma historinha, botar um personagemzinho com outro. Não acho isso errado, não. Acho sim que a gente, como eu falei no começo, a gente tem que ter cuidado para não tornar a coisa idiota, porque a gente está lidando com uma coisa santa, 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 santíssima. Então a gente tem que ter reverência. Toda vez que se toca no nome de Deus, você sabe, o povo de Israel, eles tinham um nome, como se fosse um apelido para Deus, para não chamar o nome de Deus de tão sério que é chamar o nome de Deus. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, não pode idiotizar o negócio. Né? Mas eu acho que a gente não deve se ater a isso. Isso não é a coisa principal. A coisa principal é pregar o evangelho para os nossos filhos, para nossas crianças. E isso é a coisa principal. Eu lembro que uma vez a gente, na nossa igreja começou do zero, né? Era ponto de pregação, depois virou congregação e agora há alguns anos só é igreja formada. E na época que nós éramos congregação, éramos uma congregação bem pequenininha, bem pobre, como somos até hoje uma igreja pobre, e nós reuníamos com as crianças, eu era professora das crianças, na cozinha, porque só tinha o templo, a cozinha e um banheiro. E aí, sem recurso nenhum. E eu estava contando a história do povo de Deus para aquelas crianças. E eu tinha um aluno chamado Caleb, um rapaz hoje. E o Caleb, ele tinha 5 anos e meio, por aí, 6 anos. Era muito pequenininho, nem lia e escrevia ainda. E eu estava contando a história do Egito. Com riqueza de detalhes, domingo após domingo, sem gravura, não tinha gravura, porque a gente não tinha esses recursos. E eu estava dizendo lá da última praga, né, do sangue nos umbrais da porta. E ele, na mesma hora, ele falou para mim: puxa, tia, o sangue igual o de Cristo, né, que não deixa a gente morrer. 6 anos. Ele já fez a associação. E ele já fez. Eu nem falei disso. Eu ia falar ainda lá para o final, depois da história, eu ia fazer sempre trazendo Cristo, né? Mas ele fez sozinho. Então a gente não pode achar que os nossos filhos estão no mundo da lua, porque eles não estão. Eles estão fazendo essas associações. Muito interessante. Tem umas perguntas aqui que foram mandadas pelo Instagram, que eu achei também muito interessante, né? A questão de artes, por exemplo, adequadas. Existem artes corretas para meninos e para meninas? Por exemplo, a questão do balé. Ele é adequado para os dois sexos ou não? Como é que a gente pode ver isso? Ai, gente, tem pena de mim, né? Tem. Vocês vão me chamar de velha retrógrada. Mas, pelo amor, né? Botar uma calcinha colada no menino e fazer... Não. Tem. Eu acho que tem, sim. Eu acho que tem, sim. Né? Homem é homem. Homem a gente tem que botar em coisas que são mais viris, né? Por favor, não, balé. Que ajude ele a desenvolver essa masculinidade, né? Exatamente. Eu acho que a gente deve buscar atividades que tenham a ver com a alma, né? E como diz John Piper, né? O homem nasce com alma de homem e a mulher, ela nasce com alma de mulher, né? Tem alguns tipos de arte que são mais, né? Que os dois desenvolvem muito bem. Agora tem umas coisas que são bem
São bem específicas, eu acho. Tem uma história também, até vou transformar isso numa pergunta, porque isso é muito comum no meio dos músicos, né? Assim, você é músico, aí você tem um filho, você quer botar ele para estudar música. Sim. Mas normalmente, ou às vezes acontece, do filho não querer estudar música. Ele tá novo, ele não quer estudar, não quer estudar. Tem a história de um amigo meu, que hoje é o primeiro trompete do Teatro Municipal do Rio, que quando ele era criança, o pai falava assim, não, você não vai jogar bola se você não estudar o instrumento. Ele não fazia nada se ele não estudasse. Ele chorava, e o pai falava, não, o pai dele era músico, falava, você vai estudar. A questão é, e hoje ele é um grande músico e ele adora música, enfim. A questão é, até que ponto os pais podem regular isso? Falar assim, não, você vai fazer essa atividade, você vai fazer uma aula de música, você vai tocar piano, ou você vai, sei lá, desempenhar uma atividade artística, porque eu sou pai, eu quero que você faça. E até que ponto o pai tem que ouvir a vontade do filho? Rapaz, eu acho isso é um assunto complicado. Por quê? Uhum. Porque os filhos hoje só fazem o que querem, né? Isso é um problema, né? Isso é uma cultura, né? Nos dias de hoje. Mas eu acho que a gente precisa ser sensível aos dons da criança. Agora, se você for pensar sobre música, eu estava conversando com um casal que me hospeda, eles fazem homeschooling, eles fazem educação clássica com os filhos, né? E ela estava me dizendo, música é obrigatório. Claro. A música é obrigatória na educação clássica, né? Então, não interessa o instrumento. Então, assim, eu acho complicado você dizer, não, você vai tocar esse instrumento. Não estou dizendo que é errado, não. Não acho que seja errado, não. Eu não faria, assim. Mas eu daria para eles a possibilidade. Mas vamos estudar música. Tô falando contra mim. Eu não sei se o Areb tá me assistindo aí. Se ele tá me assistindo, ele vai falar mal de mim. Tenho certeza. Por quê? Porque eu errei nisso. Né? A gente botou os nossos filhos no conservatório e Israel amava e tava começando a tocar. Quando entrou na parte de pauta mesmo. Leitura musical, né? Isso, de leitura mesmo, aí ele morgou. Aí ele, não quero, aí o Oreb, quer sim, vai fazer. E eu falava, ai amor, tem pena. Eu já obrigo esse menino a estudar matemática, ainda vou ter que obrigar ele a estudar música. Não quer, não vai. Né? Hoje me arrependo, né? E até hoje o Oreb fala, quando pergunta, seus filhos tocam alguma coisa? Geralmente filho de pastor toca, né? Seus filhos tocam alguma coisa? Não, Simone, não tocam, né, Simone? Fala, minha culpa! E às vezes às vezes até uma preguiça da criança, porque eu lembro que eu também, quando quis estudar música, eu queria estudar bateria, porque não precisava de ler partitura. Era justamente, eu vou ter que ler, saber as notas, não, vai dar muito trabalho. Melhor ler só bateria, tocar bateria, que bateria não precisa de ler. Só que hoje eu vejo que a leitura é uma das coisas mais fáceis da música. Eita! Então, assim, ao mesmo tempo que eu acho que a gente precisa ser sensível aos dons dos nossos filhos, né? E realmente precisa, né? Eu não gosto muito quando um pai diz, você vai ser médico, você vai ser contador, você vai ser, né, professor, porque eu fui, porque eu gosto, porque... Eu acho que a gente tem que ter uma certa sensibilidade aí, né? De ver os dotes naturais daquela criança, né? Do que Deus o dotou. Mas hoje eu faria diferente. Hoje eu obrigaria ele não a virar um músico, né? Mas a estudar música. Porque às vezes também é aquilo que você falou, inversão de valores, né? Às vezes os filhos viram pais e os pais viram filhos. Exatamente. Os filhos determinam o horário de acordar, enfim. No meu caso foi preguiça mesmo. No meu caso foi preguiça de exigir. Né? E me arrependo, porque ele tinha até jeito, né? Mas, enfim. Me perdoa. Tem um outro ponto aqui que foi interessante que foi colocado, é com relação à questão artística na escola, relacionado a festas comemorativas, né? Ligado não sei, a Páscoa, da forma que eles comemoram, né? Coelhos, enfim, festas juninas, essas ideias artísticas dentro do conceito escolar. Como é que o pai lida com isso? Rapaz, falta aula. Fácil. Vai pro shopping com teu filho no dia. O que acontece é que a escola, a gente abriu muita brecha, né? Muito caminho, né? Para eles tomarem conta, né? Então você vê comemorações religiosas, né? Você quer ensinar o evangelho na escola,
Estado é laico, né? Aí tem aquela briga, na festa junina tem, né? Aí você vai pegar a festa junina. O que é a festa junina? Festa de quem? São Pedro, São João, né? Santos católicos, é uma comemoração religiosa, embora as pessoas digam, ah, não, virou folclore. Tá bom, mas o nome já diz, e ela é cheia de elementos da religião católica, né? Católica romana. Então, eu passava por isso com os meus filhos, né? E eu dizia a eles, olha, não vai, não vai. Carnaval, carnaval. Tem bloquinho nas escolas. Não vai. Algumas mães falam para mim, como é que fica isso, né? Ele vai se sentir deslocado, diferente. Minha querida, ele é diferente. Bem-vindo à vida. Né? Porque quando ele for adolescente, ele não vai namorar, porque ele não vai sair de casa a hora que ele quer e nem voltar a hora que ele quer. Então já vai se acostumando que é diferente, né? Então a gente tem, mais uma vez, a gente tem total poder de decisão sobre aquelas coisas que os nossos filhos podem ou não assistir, podem ou não fazer, das festas que eles participam, né? Então, lá em casa eles já sabiam. Olha, vai ter essa festa assim, assim. Ou então, lá em casa especificamente, a gente tinha problema com o Dia das Mães, por exemplo. Primeiro que eram umas musiquinhas, umas baboseiras que eu não gostava. E segundo, porque tinha que pagar presente caro, que eu não gostava. Então, eu já explicava a eles, não vou dar dinheiro. No dia que tiver lá a comemoração do Dia das Mães, a gente vai pro shopping, a gente vai pra praia, a gente vai passear. Baboseira, não quero. E eu explicava para as professoras, olha, não vem, não vai. E às vezes elas, hoje em dia, deve ser mais fácil fazer isso, né? Porque às vezes elas vêm perguntar. A resposta é fácil, minha posição religiosa, né? Motivos religiosos. Então, até por causa do politicamente correto, eles são até obrigados a respeitar. Sem detalhe. Doce de Cosme e Damião na escola. Problemão, né? E daí você soprou aqui, minha esposa tem formação também nessa área de pedagogia infantil, né? Ela até soprou que às vezes a escola pontuam, né? Dão ponto, enfim. Verdade. Aí fica mais complicado até não participar. Não, porque se não participa, tudo bem, pode não participar, mas também não vai ganhar ponto. Né? Verdade. Complicado. Tem que brigar. Olha, mãe crente é um trem chato demais. Tem que comprar briga. Tem jeito. Tem que comprar briga, porque senão eles vão levar as coisas do jeito deles, né? E são meus filhos, né? Dá licença, né? São meus. É como minha mãe falava assim, não, todo mundo é todo mundo. Mãe, mas todo mundo faz. Mas você não é todo mundo, né? Você não é mãe até dizer essa frase. Minha mãe já era calvinista, já falava, não é todo mundo não é todo mundo. Muito bom. Ela já falava, não, você é você, calma aí. Simone, bom, a gente tá chegando ao nosso fim aqui. Só queria para encerrar, você falar, diante de tudo que a gente falou de maneira negativa, né? Você falasse o que a exposição à boa arte pode produzir de benefícios assim a criança, a família, assim. Ao contrário, agora queria que você fizesse uma apologética ao contrário. Tudo que é belo, tudo que é rico, tudo que é profundo aponta para o Criador, né? Então, tudo aquilo que a gente puder dar para os nossos filhos, que seja denso, que seja histórico, que seja bom, nós vamos estar contribuindo para que eles deem glória a Deus, né? Então, toda boa arte, toda coisa que é bela, todo belo, né? Eu gosto muito da Norma quando ela fala sobre essa questão da beleza, né? Beleza. Como é que as coisas que Deus criou demonstram a magnitude do bom gosto, né? Basta você pega pássaros, a pinturazinha de cada um deles, a cor das penas, pega um pôr do sol, pega uma floresta, né? É rico, é belo, né? Então, tudo isso exalta o próprio Criador, né? Então, é bênção. É bênção para os nossos filhos. Tratar bem aquilo que é bom, né? A Bíblia fala, né? Tiago fala que toda boa dádiva, né? Todo dom perfeito vem do Pai das Luzes. É isso mesmo. Então, se você expõe o seu filho a uma boa música, uma boa arte, uma boa pintura, a um bom cinema,
enfim, você está mostrando a ele aquilo que é bom, aquilo que glorifica a Deus, e de fato você está Exatamente. de fato você tá até mostrando aspectos da beleza do evangelho, né? Porque tudo Uhum. reflete Deus, que é bom. É isso aí, é isso mesmo. Então, se as mães fazem isso, ao invés de tratar como débil mental, desculpa a expressão, Exatamente. ela vai estar, de certa forma, ensinando aspectos do divino, aspectos do Criador, do Deus Exatamente. poderoso. E outra coisa, você está capacitando a criança para que a mente dela possa entender a profundidade do evangelho, porque ela sabe literatura, porque ela conhece música, porque ela aprendeu a raciocinar. Tudo isso são elementos que vão ser usados para entender a pregação no domingo, né? Para fazer correlação entre textos. A religião cristã é uma religião inteligente, né? É uma religião que precisa disso, precisa do nosso raciocínio, das nossas conexões, e a arte pode nos ajudar nisso também. Cultinho nem pensar, então, né? Nem pensar, nem pensar. Criança precisa ser exposta à pregação do evangelho por um ministro ordenado no culto público. Criança faz parte do pacto. Criança faz parte do povo de Deus. Então, o lugar do povo de Deus no dia do Senhor é no culto, né? E a criança também. Eu nem entrei muito nesse assunto, porque tem 2 horas de live lá com o reverendo Alfredo. Isso. Eu vou Fantástico. postar depois no YouTube, tá, gente? Depois eu vou postar lá no YouTube. Aquele material é fantástico. Então, quer saber de criança no cultinho? Cultinho é culto infantil, né? Vai lá no canal do YouTube da Simone, que é fantástico, é realmente fantástico. Eu assisti as 2 horas e eu já queria assistir mais. Legal. Simone, muito obrigado. Assim, a conversa foi maravilhosa. Valeu, né? foi muito bom. Esse envolvimento da arte com a criação de filhos, eu acho que é algo totalmente pertinente, que às vezes passa batido, né? É verdade. As famílias, elas deixam passar batido essa questão de novelas, né? De cinema. Então, a gente acaba deixando isso influenciar a família, e às vezes acontecem coisas, né? Na questão estrutural da criança e do adolescente, que a gente não sabe o porquê. Não mas sabe de onde veio. Exatamente, mas muito está ligado a essa ideia da criação e da exposição a artes, né? Como a senhora bem disse no início, a arte não é neutra. Então, quando ela está sendo colocada, as crianças e a família, ela está colocando elementos dela, né? E estava até comentando aqui ontem, de uma cosmovisão, que nenhum elemento da cultura ela é totalmente santa. Ela tem padrões de belo e padrões também que devem ser rejeitados, né? Aquele chamado 3R da cultura. Ou você recebe, ou você rejeita, ou você redime ela. Então, tem coisas que a gente pode trazer. Isso, a sua conversa aqui foi maravilhosa para que a gente possa, tratar as nossas crianças. Né? Exatamente. Deus abençoe. Espero que a senhora tenha um retorno abençoado na quinta-feira. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe. You ask who that may be. Christ Jesus, it is He.